Thakurani, a mãe de Mahaprabhu, em homenagem ao aparecimento de Sri Sita Thakurani. Agora tem um verso do Sri Chaitanya Charitamrita. Um dia, logo após o Senhor Chaitanya Mahaprabhu aparecer, a esposa de Sri Advaita Acharya, Sita Thakurani, Sita Devi, que é adorada por todo o mundo, pediu a permissão de seu marido e foi ver aquela criança elevada com todos os tipos de presentes e apresentações. Então, na Índia também é normal fazer isso, como aqui no Brasil. Nasce uma criança e os parentes vão ver, os amigos vão ver a criança, levam presentes. Só que Mahaprabhu não é qualquer criança, é a suprema personalidade de Deus. Então ela foi visitar Mahaprabhu, e não só ela, né? Malini Devidasi também, a esposa de Srinivasa Acharya, também foi, e outras senhoras também foram todas visitar a criança que havia nascido, levando presentes, vários e vários presentes, e também comida, não só presentes como roupa de seda, como vários e vários presentes, mas levaram também cúrcuma, né? Levaram açafrão, levaram vários temperos, levaram comida pronta, levaram vários presentes para a mãe Sati. E foram ver a criança que havia nascido. Quando Sita Thakurani, ela foi à casa de Sati Devi, trazendo com ela muitos tipos de alimentos, roupas e outros presentes, ela ficou surpresa ao ver a criança recém-nascida, pois ela entendeu que, exceto por uma diferença de cor, de pele, a criança era diretamente Krishna, de Gokula. Então, Sita Thakurani, ela quando viu Mahaprabhu, ela sabia que ele não era uma criança normal, era uma criança elevada. Ele era a suprema personalidade de Deus, Krishna, Sri Krishna. Só que ele não tinha a cor de Krishna. Ele tinha a cor dourada. Ele tem a cor dourada. Então, ela, imediatamente que ela viu, ela sabia que era a suprema personalidade de Deus. E Sri Advaita Acharya, quando recebeu a notificação que o filho de Jagannatha Mishra tinha aparecido, tinha nascido, ele também sabia que era a suprema personalidade de Deus. Depois vamos falar mais sobre ele ter pedido para Mahaprabhu vir, para Deus vir para a Terra. Então ela entendeu que era a suprema personalidade de Deus somente com uma cor diferente. A cor da pele era diferente. Uma cor clara, diferente de Krishna, que tinha cor escura. Vendo a refulgência corporal transcendental da criança, cada um de seus membros bem construídos, claro, Deus, quem pode ser mais bonito do que Deus? Cheio de sinais auspiciosos e parecendo uma forma de ouro. Alguns dizem que a cor de Mahaprabhu é a cor do ouro derretido. Então, ele, além de tudo, de ser uma criança muito bonita, bem formada, ele tinha sinais auspiciosos nos pés. Existem vários sinais auspiciosos. Quem conhece, sabe, as escrituras dizem quais são. Os pés dele tinham vários sinais. E quando Mãe Sati uma vez viu
a marca, essas marcas auspiciosas na terra, porque, claro, na época, há 537 anos atrás, não havia piso, não havia porcelanato, não havia nada naquela época. Na Índia também. E a casa deles era muito simples também, né? Então, claro que havia mármore, já granito, mas a casa deles era muito simples. Então, quando ela viu a marca do pé, as marcas auspiciosas no chão, ela ficou assustada, mãe Sati. Porque ela falou, quem está aqui? Quem está aqui? Ela não tinha noção que o filho dela era a suprema personalidade de Deus. Mas o avô de Mahaprabhu, quando o Mahaprabhu apareceu, o avô dele, astrólogo, fez uma mapa astral, também viu que a criança não era uma criança normal, era a suprema personalidade de Deus que tinha aparecido. Então, vários e vários devotos, eles sabiam quem era que estava lá. E Advaita Acharya, ele tinha fama também de quando ele prestava reverência para uma Murti, quando ele prestava reverência para uma Shila, né, o Vigraha, e não era verdadeira, genuína, ela estourava. E Mãe Sati, quando ele prestou reverência para Mahaprabhu, ela ficou com medo, porque ela sabia que a Advaita Acharya tinha esse poder. Mas é claro, Mahaprabhu é a suprema personalidade de Deus. E Sri Advaita Acharya sabia quem era Mahaprabhu desde o início. Desde o aparecimento dele, ele sabia, a esposa dele também. Quem é Sita Thakurani? Sita Thakurani é Yogamaya. Não é qualquer alma também. É uma serva exemplar de Deus. Yogamaya não é Mahamaya. Mahamaya é uma coisa, Yogamaya é outra coisa. Maya quer dizer ilusão. Mas uma é a ilusão que participa dos lilas de Krishna. Ela dá ilusão para que o passatempo de Krishna seja executado, que aconteça. E Mahamaya não. Mahamaya tem a função de testar nós aqui no mundo material. Mahamaya está no mundo material testando a todos nós, o tempo todo, dia após dia, hora após hora. Então, continuando a leitura aqui, ela viu que a forma dele era uma forma de ouro. Sita Thakurani, ela ficou muito satisfeita. E por causa de sua afeição maternal, ela sentiu como se seu coração estivesse derretendo. Ela abençoou a criança recém-nascida, colocando grama fresca e arroz em sua cabeça. Era um costume deles, colocar uma grama chamada druva e também arroz, colocava na criança, e ela abençoou ele. Como que ela abençoou ele? Ela falou algumas palavras. Então, ela disse, que você seja abençoado com uma longa duração de vida, uma vida longa, mas por ter medo de fantasmas e bruxas, ela deu à criança o nome de Nimai. Na verdade, Mahaprabhu, todo mundo sabe isso, mas nunca é bom falar demais, mais uma vez. Sempre é bom, desculpa, sempre é bom falar mais uma vez. Mahaprabhu apareceu sob uma árvore de nim. E na Índia tem esse costume de fantasmas, bruxas. Srila Siddhar Maharaj também contou que quando ele era criança, quando ele apareceu, tinham parentes dele tomando conta. Era um tio e um primo, se eu não me engano, tomando conta dele para nenhum fantasma se aproximar dele. Eu contei de manhã já, na aula de manhã, na aula que demos hoje de manhã, Srila Govinda Maharaj, ele falou que a Índia era o lugar da Terra que tinha mais fantasmas há um tempo atrás, na época de Mahaprabhu também. Mas isso mudou. O lugar que tem mais fantasmas hoje é o Brasil. Srila Govinda Maharaj falou isso para os devotos que foram lá. Por que isso?
Porque quem adora fantasma vai se tornar um fantasma. Isso Krishna falando no Bhagavad Gita. E o Brasil é um grande adorador de fantasmas. O Brasil é um grande adorador de almas que abandonaram o corpo material aqui grosseiro e estão com o corpo sutil, fantasmas. Brasil, os brasileiros acendem vela para os fantasmas, eles oferecem comida, fruta para os fantasmas. Não é somente o shintoísmo que faz isso, o brasileiro também faz isso. Então, os fantasmas vêm para cá. E a pessoa que está adorando o fantasma, ela vai se tornar um fantasma. Krishna fala isso. Então, o Brasil já faz tempo isso, porque Shri Govinda Maharaj abandonou o corpo há 12 anos atrás. Ele já havia falado isso antes. Pelo menos há mais de 15 anos atrás, o Brasil é o país que tem mais fantasmas no mundo. Então, Sita Thakurani, ela tinha medo que Mahaprabhu fosse influenciado por fantasmas. Apesar dela saber que ele era a suprema personalidade de Deus. E ela colocou o nome dele qual? Nimai. Porque dizem que a árvore de Nim, ela afasta bruxas e fantasmas. E Mahaprabhu apareceu embaixo da árvore de Nim. Então ela deu esse nome para ele, Nimai. Continuando aqui, agora temos uma aula que eu falei. Ainda não. Só um minutinho, ainda não. Daqui a pouco vamos começar a aula de Silachara Maharaj. Então, continuando esse texto, fala o seguinte. Sri Sita Thakurani é uma encarnação de Yogamaya. Eu já havia comentado isso. Sri Paurnamasi, Sri Paurnamasi, em Dwapara Yuga, quando mãe Yashoda, Nanda Maharaj, celebraram o nascimento, o aparecimento de Krishna. Ela foi à casa de Nanda Maharaj e deu vários conselhos à mãe Yashoda. Da mesma forma, em Kali Yuga, Sri Sita Thakurani, ela também aconselhou Sri Sati Devi sobre os cuidados infantis, sobre como cuidar de Mahaprabhu. Então, Yogamaya, ela veio no Krishna Lila também e aconselhou Mãe Yashoda, e agora em Kali Yuga, ela vem como Sita Thakurani, a mesma Yogamaya vem como Sita Thakurani, aconselhar Mãe Sati. Então, o nome dela, em Dwapara Yuga, deixe-me ver aqui novamente o nome, de Yogamaya. Perdi aqui onde está o local. Ah, está aqui. Sri Paurnamasi. Sri Paurnamasi, Yogamaya em Dwapara Yuga, veio como Sri Paurnamasi. E agora em Kali Yuga veio como Sri Thakurani. Sri Sita Thakurani. Veio aconselhar as mães, tanto Mãe Yashoda como Mãe Sati Devi. E, na verdade, ela tinha um relacionamento com Krishna, com Mahaprabhu, de Vatsalya Rasa, a mãe de Mahaprabhu. E Mahaprabhu considerava ela a sua mãe, tanto quanto Sati Devi. Então, por isso hoje é um dia muito importante. É o aparecimento da mãe de Mahaprabhu. Ele considera ela como sua mãe também. E ela aconselhou
mãe Yashoda da mesma forma. E em Kali Yuga, Sri Sita Thakurani também aconselhou Sri Satidevi sobre os cuidados que tinha que ter com o Mahaprabhu na fase inicial da vida dele. Os cuidados na fase inicial da vida dele. Ela sempre ficou perto de Satidevi. E para Satidevi, ela é adorável. Sri Sita Thakurani é a filha de Sri Nishinha Baduri. Ela tem uma irmã chamada Sri Bhakti Ratnakar. Diz: Sri Nishinha Baduri, ele ficou extremamente feliz em presentear as suas duas filhas a Sri Adwaita Prabhu. Então, as duas eram as mulheres de Sri Adwaita Acharya. As duas eram as mulheres de Sri Adwaita Acharya. Assim como Nityananda Prabhu também, ele casou com as duas irmãs. Já contamos essa história várias vezes aqui. Sri Adwaita Prabhu também, o pai delas, ele casou ele com as duas. E ele ficou muito feliz em casar Adwaita Acharya com as suas duas filhas. E Sri Adwaita Prabhu é. As duas esposas de Sri Adwaita Prabhu são adoráveis em todo o mundo. Elas são conhecidas em todos os lugares pelos nomes de Sri e Sita. As duas sendo uma encarnação de Yogamaya, as duas são encarnação de Yogamaya. Sri Palmamasi se manifesta como Sri Sita Devi e Sri Devi. Sri Sita Thakurani amava Nimai como o seu próprio filho. Vatsalya Rasa, amor de mãe, amor paternal e de mãe. Ela deu à luz a 3 filhos, Sita Thakurani. Atyuntananda, o outro Krishna Misra e o terceiro Gopal Misra. Todos seguidores de Mahaprabhu, todos os filhos dela seguiam Mahaprabhu. Quando Mahaprabhu ele recebeu sannyasi, Sri Adwaita Thakur, Sita Thakurani e Atyuntananda, o filho deles, eles foram a Puri com o Senhor. Sri Sita Thakurani, ela sempre fazia muitos alimentos, muitas preparações para o Senhor Mahaprabhu. Naquele período, adorável Sita Thakurani. Então agora sim, começa a aula de Silachara Maharaj. Tem algumas coisas diferentes do que já foi falado, mas tem outras coisas que são iguais. Então, Mahaprabhu, antes de aparecer, ele foi chamado por Adwaita Acharya e Namacharya Srihari Das Thakura. Eles ficavam chamando Deus à beira do Ganges, com Tulasi à beira do Ganges. E, na verdade, Adwaita Acharya fazia o puja e Namacharya Srihari Das Thakura ficava chamando ele em voz bem alta. Assim os dois chamavam Deus, porque os muçulmanos estavam reprimindo os hindus, aqueles adoradores do hinduísmo, aqueles que seguem Krishna, estavam sendo ameaçados, enfim, perseguidos.
A perseguição sempre existiu, agora também existe isso. Mas, na época, eles chamaram Deus. E também o mayavadismo estava tomando conta da região. Os hindus que existiam, eles estavam sendo levados pelo mayavadismo. Jnana Yoga, querendo ir para a Brahma Loka, para o Brahma Jyoti. Então eles pediram para Mahaprabhu vir, e Mahaprabhu apareceu, como foi dito aqui. Mahaprabhu apareceu numa lua cheia, e essa lua era eclipse, mas ele nasceu no Gora Purnima, a lua dourada, mas em eclipse. No pôr do sol, né? Quando a lua apareceu, na verdade, Mahaprabhu apareceu. Então, todos foram cantar à beira do Ganges santos nomes. E logo que ele apareceu, Jagannatha Mishra avisou a Dvaitacharya. E a Dvaitacharya mandou sua esposa ir lá. Não era comum o homem ver a criança, quando a criança nasce. As mulheres iam. Várias e várias mulheres foram. E entre elas, Sri Sita Thakurani e Malini Devidasi também, que é a esposa de Srinivasa Acharya. E como foi falado aqui, eles foram levar presentes, ela já percebeu que ele era a suprema personalidade de Deus, de cor dourada, e ela abençoou ele, ela que nomeou ele, deu o nome de Nimai para ele. Então veja só a proximidade de Sita Thakurani com Mahaprabhu. E ele considerava ela sua mãe, sim, ela é sua mãe. E ela considerava ele como se fosse seu filho, apesar de não ter nascido dela. Como mãe Yashoda, Krishna não nasceu no ventre de mãe Yashoda, mas mãe Yashoda é a mãe de Krishna. Então as três tiveram muita fortuna de ter o filho, como filho, a suprema personalidade de Deus. Não é qualquer alma que tem Deus como filho. Por isso, Krishna nasceu no ventre de Devaki, e o pai dele era Vasudeva. Porque eles também tinham mérito, tinham a fortuna de ter Krishna como filho. E aí Krishna orientou para levar ele para Mãe Yashoda e Nanda Maharaj. Todo mundo sabe essa história também, já contamos agora no Janmashtami, faz pouco tempo que teve o festival do aparecimento de Krishna. Então as três são consideradas mãe da suprema personalidade de Deus. Mãe Yashoda, Sita Thakurani e Sati Devi. Por isso hoje é um dia importante para nós. Por isso ela está no calendário Vaishnava. Ela está hoje no calendário Vaishnava. E Silachara Maharaj, ele fala, temos que ler o calendário quando acordamos e ver quem apareceu, quem desapareceu, e todos os festivais, as comemorações. Se não sabemos quem é a pessoa, falamos Jai. Fale o nome da pessoa aqui, Jai. Se você sabe quem é, melhor ainda. Se você ler sobre a biografia, que nem agora estamos lendo aqui, se você ler sobre a pessoa no dia do aparecimento dela ou desaparecimento, você vai ganhar uma fortuna grande espiritual. É importante saber quem está aparecendo ou desaparecendo. Se não há nenhum comentário, nenhum lugar você achou da nossa missão, não tem problema, fale que Jai. E se você puder, faça um festival. Então, no dia do aparecimento ou desaparecimento de uma grande personalidade, cozinhe uma boga mais elaborada, ofereça. Ofereça para Krishna, ofereça para Mahaprabhu, ofereça para o seu Guru. Se você continuar a fazer isso da forma adequada, como disse lá Char Maharaj, você vai ter uma grande evolução espiritual. Você vai ganhar bastante sukriti. Então agora aqui temos a aula de Silachara Maharaj.
Só um minutinho aqui para eu ver onde começa a aula. Então, o título que ele colocou na aula é Adorável Sita Thakurani. Sua Divina Graça, um Vishnu Pada, Sua Bhakti Irmã Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula em Calcutá, no dia 23 de agosto de 2020. 2 anos atrás, Srila Acharya Maharaj deu essa aula no dia do aparecimento de Sri Sita Thakurani. Ele diz assim, então: Sri e Sita são 2 irmãs, 2 esposas de Sri Adwaita Prabhu. Eu não li muito sobre Sita Devi, mas nós sabemos que quando Sri Chaitanya Mahaprabhu ele apareceu, quando ele veio para a casa de Sri Jagannatha Misra, ele apareceu e ele foi morar com Jagannatha Misra e Sri Satimata. Sri Adwaita Prabhu, ele sabia quem estava vindo. Ele sabia que o Senhor estava vindo. Porque ele e Namacharya Silaharidasa Thakura estavam oferecendo adoração ao Senhor com a água do Ganges e Tulasi Devi. Haridasa Thakura, ele chamava Deus em voz alta, e Adwaita Prabhu, ele realizava a adoração, o puja. Então, quando o próprio Senhor finalmente apareceu na casa de Jagannatha Misra, Adwaita Prabhu enviou Sita Devi com alguns presentes para a casa de Jagannatha Misra. Depois que Mahaprabhu ele recebeu sannyasi, ele veio à casa de Adwaita Prabhu em Shantipur, e Sita Devi cozinhou para ele preparações muito gostosas. Naquele dia, Chaitanya Mahaprabhu, ele honrou a praçada completa pela primeira vez em 3 dias, depois de receber o sannyasi. Então, Mahaprabhu, após receber o sannyasi, ele jejuou durante 3 dias. Ele não havia comido nada depois que ele recebeu o sannyasi em Katwa. E aí ele foi para Shantipur, onde morava Sri Adwaita Prabhu e Sri Sita Thakurani. E aí ela fez várias e várias preparações deliciosas para ele. E aí Mahaprabhu ele honrou a praçada completa, opulenta, depois de 3 dias de jejum após o sannyasi. Ele foi direto para a casa de Sri Adwaitacharya e, claro, como ele considerava Sri Sita Thakurani sua mãe, ele foi lá vê-la. Nesse meio tempo, antes do sannyasi, Nimai, ele esteve em Shantipur muitas vezes. E, eventualmente, Adwaita Prabhu mudou-se para Mayapur. Então, em algum momento, Adwaita Prabhu ele mudou para Mayapur e construiu uma casa perto da casa de Jagannatha Misra. Jagannatha Misra é o pai de Mahaprabhu, para ficar mais próximo de Mahaprabhu. Uma vez, quando Nityananda Prabhu e Mahaprabhu foram à casa deles, e Sita Devi lhe serviu a praçada,
Nityananda Prabhu, ele ficou muito zangado com Adwaita Prabhu e jogou praçada nele. Nityananda Prabhu estava brincando, claro, isso é um lila, ele estava brincando com Adwaita Prabhu dessa maneira. Houve uma desavença entre eles e Adwaita Prabhu e Nityananda Prabhu, eles tiveram uma briga. Tudo isso é lila. Eles brigaram por um lila. É um passatempo de Nityananda Prabhu com Advaita Acharya. Logo, logo o Silacharya Maharaj vai contar também um passatempo de Advaita Acharya com Mahaprabhu. Deus gosta de ter essas aventuras, Deus gosta de brincar. Deus gosta de brincar, ele faz isso para brincar. Nityananda Prabhu fez isso para brincar. Depois Mahaprabhu vai bater em Advaita Acharya também, porque ele quis fazer esse lila com Advaita Acharya. Advaita Acharya provocou ele. Logo, logo, Silacharya Maharaj vai falar sobre esse lila, esse passatempo. Vamos chegar lá logo, logo. Quando Advaita Prabhu enviou Sri Sita Devi à casa de Jagannatha Mishra, após o aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e Sita Devi viu o menino, ela pensou que ele não era diferente de Krishna. Gurudeva sempre cantou, Srila Govinda Maharaj, ele sempre cantou no Gora Purnima a canção, essa canção aqui, Chauda Sata, Sata Sake, Massa Je Palguna. E lá encontramos, aí tem a canção realmente aqui, né, o verso, que quer dizer o seguinte: ela, Sita Thakurani, ela abençoou a criança recém-nascida, colocando grama fresca de durva, é um tipo de grama que tem lá na Índia. Ela colocou grama fresca, durva, e arroz na cabeça de Mahaprabhu e disse: que você viva muito. Para protegê-lo de fantasmas e bruxas, ela deu à criança o nome de Nimai. Então, nós já lemos isso agora aqui, mas é claro, né? Aquele texto lá era tirado de outra fonte, era da Chaitanya Charitamrita. Agora, Silacharya Maharaj está contando, não existem muitos passatempos de Sita Devi, de Sita Thakurani. Então, os mais conhecidos são esses dois, que ela foi na casa de Jagannatha Mishra, quando Mahaprabhu apareceu, já foi lido aqui 2 vezes sobre isso, e também quando Mahaprabhu bateu em Sri Advaita Acharya, ainda não lemos isso, mas são os 2 passatempos mais conhecidos de Sita Thakurani. Então ela deu o nome de Nimai para as bruxas e fantasmas não atacarem ele. Isso está escrito no Chaitanya Charitamrita, capítulo 13, verso 111. Sri Krishna Das Kaviraj Goswami, que é o autor, né, do Chaitanya Charitamrita, ele diz, aí tem o verso aqui, e significa em português: um dia, logo após o aparecimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, a esposa de Advaita Acharya, Sita Devi, que é adorada por todo mundo, ela pediu a permissão de seu marido e foi ver aquela criança muito elevada, com todos os tipos de presentes e apresentações. Então ela foi lá
ver, né, novamente aqui, é do Chaitanya Charitamrita, essa passagem aqui. A esposa de Adwaita Acharya, Sri Sita Thakurani, é adorada por todos em todo o mundo. Quando ela veio para a casa de Jagannatha Mishra, naquele dia, ela trouxe muitas coisas com ela. Todos os tipos de ornamentos, joias para enfeitar Mahaprabhu, roupas de seda, etc. Você sabe também que uma vez Sri Adwaita Prabhu, agora começa a história de Mahaprabhu com Adwaita Acharya. Sri Adwaita Prabhu ou Adwaita Acharya, ele decidiu pregar o Mayavadismo. Ele começou a pregar em favor de Jnana, de conhecimento, alegando que o conhecimento era superior e mais poderoso que a devoção. E quando Chaitanya Mahaprabhu ouviu sobre isso, ele veio com Nityananda Prabhu para a casa de Adwaita Acharya e começou a bater nele. Então, por que Adwaita Acharya fez isso? Já bem idoso, Adwaita Acharya fez isso porque Adwaita Acharya, ele era contemporâneo do pai de Mahaprabhu, Jagannatha Mishra. Então, ele era uma geração mais velho do que Mahaprabhu. E Mahaprabhu nunca corrigia ele. Adwaita Acharya é Mahavishnu. Ele faz parte do Panchatattva. Então, Mahaprabhu nunca ia corrigir ele. É Mahavishnu, um associado íntimo. Na verdade, é uma expansão de Krishna. Então, Adwaita Acharya queria ser corrigido. Ele queria ser corrigido. Diferente de nós, aqui do mundo material, todo mundo fica nervoso quando alguém corrige. A pessoa prefere fazer errado do que receber a correção. Mas Adwaita Acharya, apesar de fazer tudo correto, ele queria que Mahaprabhu corrigisse ele. Então ele preparou, ele inventou isso, ele começou a pregar para todos Mayavadismo, falar que Jnana Yoga é superior a Bhakti Yoga, que o conhecimento é superior à devoção, o oposto do que Mahaprabhu sempre pregou. É o oposto da consciência de Krishna isso. Jnana Yoga nem se compara com Bhakti Yoga. Jnana Yoga, como disse lá Siddhar Maharaj, a Jnana, o conhecimento, é simplesmente a moldura do quadro. Se você tirar a moldura, o quadro continua lá. E Bhakti Yoga é o quadro. Se você tirar o quadro, o que resta? O que sobra? Nada. A moldura vazia não vale nada. Quem vale é o quadro, o valor é o quadro. Então, Adwaita Acharya, ele começou a pregar o oposto. Ele começou a pregar Deus como um todo, o Brahman, não como Deus, Bhagavan, a suprema personalidade, o indivíduo. E aí Mahaprabhu ficou sabendo e ficou muito nervoso, e foi lá com o Nityananda Prabhu. Mas era o que Adwaita Acharya queria. Ele queria justamente isso, por isso ele pregou. Ele que pediu para Mahaprabhu vir, para acabar com o Mayavadismo, para acabar com essa perseguição dos muçulmanos. Como que ele iria, depois de velho, pregar a filosofia oposta ao que Mahaprabhu prega? Justamente para ser corrigido. E ele apanhou, sim, literalmente Mahaprabhu bateu nele. E como eu falei de manhã, Mahaprabhu tinha mais de 2 metros de altura, mais de 2,10 metros de altura. Forte, extremamente forte. Mahaprabhu era mais forte, é mais forte do que Balarama, Baladeva. E Adwaita Acharya é um velhinho, já um senhor idoso. E aí Sita Thakurani fala, por favor, não bate nele, Prabhu, não bata nele, ele é um velho, idoso.
Mas a Dvaitacharya ficou muito feliz. A Dvaitacharya estava feliz de ser corrigido pelo menos uma vez na vida. Era isso que ele queria. Ser corrigido por Mahaprabhu. Mahaprabhu foi dar uma lição nele. É isso que ele queria. Da mesma forma que Sanatana Goswami também reclamou com Mahaprabhu. Sanatana Goswami falou, você só me elogia, você não faz isso com Jagadananda Pandit. Você critica, você corrige Jagadananda Pandit, mas para mim, você só me elogia. Da mesma forma, Dvaitacharya, ele fez isso. Só que ele inventou esse lila, ele fez esse lila, para Mahaprabhu bater nele mesmo. E quando Nityananda Prabhu viu isso, Nityananda Prabhu começou a sorrir, porque ele, claro que ele sabia que era tudo um lila, que a Dvaitacharya queria que isso acontecesse. E a Dvaitacharya pediu perdão para Mahaprabhu. E Mahaprabhu começou a sorrir, e a Dvaitacharya também começou a sorrir. E aí, para terminar esse lila, mãe, né, porque era a mãe de Mahaprabhu, mãe Sita Thakurani, ela foi fazer preparações para oferecer, e depois dar praçada para eles, e eles foram se banhar. Eles foram se banhar, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaitacharya e o filho dele. Os 4 foram se banhar. E quando voltaram, eles honraram a praçada que Sita Thakurani tinha feito. Então, veja só, tudo um lila. O materialista que vê Deus batendo no velho vai achar isso estranho, mas por isso que não temos que olhar o lila, nunca podemos olhar o lila com um olhar material. Nós nunca temos que ver um lila de Krishna, de Mahaprabhu, com olhar material, trazer ele para a nossa vida. Isso é ofensa. Isso tudo é ofensa. Então nós temos que tomar cuidado quando lemos um lila para não interpretar da forma errada. Por isso não podemos ficar lendo tudo. Nós não estamos habilitados a ler tudo. Que nem essa história foi contada por Gurudeva, por Silachar Maharaj, tá? Né? Mas tem outras que eles não contam. Por que eles não contam? Porque não é apropriada para nós. Então, em vez de ler as escrituras todas, nós temos que ler as aulas dos gurus. Porque o guru filtra o que podemos ler ou o que não podemos ler. O guru filtra, ele sabe o que nós podemos, ele sabe o nível que nós temos. E individualmente, depois, ele vai dar orientação para cada devoto. Você pode ler isso, você pode ler aquilo. Então, continuando aqui a leitura. Mahaprabhu, ele sempre chamava a esposa de Adwaita Prabhu, Sita Thakurani, né? Mãe, ele sempre chamava ela de mãe. Ela considerava ele seu filho e ele considera ela sua mãe. Então ele sempre chamava ela de mãe. Não falava nenhum outro nome, era mãe. E ele estava sempre ansioso para honrar a praçada em sua casa. Ele sempre queria honrar a praçada na casa de Advaitacharya. Mais tarde, quando Mahaprabhu recebeu o sannyasi, ele novamente veio à sua casa em Shantipur. E depois disso, Advaitacharya e Sita Thakurani e seu filho Achyutananda Prabhu, eles iam para Nilachal. Nilachal é Puridã, todos os anos. Sri Sita Thakurani, ela fazia as preparações favoritas de Mahaprabhu e as levava
a ele impure. No Sri Chaitanya Charitamrita, capítulo 10, verso 1, 3, 4, se diz, agora tem um verso aqui que fala o seguinte, de tempos em tempos, Advaita Acharya e outros convidam Sri Chaitanya Mahaprabhu para honrar a praçada de arroz caseiro e variedades de vegetais. Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, eles sempre iam à casa de Advaita Prabhu. No Sri Bhakti Ratnakar é dito que o nome do pai de Sita Thakurani é Nishinha Baduri, e ele teve duas filhas, Sita e Shri. Engora Ganodesha Dipika é dito que Yogamaya aí tem o verso aqui, né? E o verso traduzido fala assim, adorável Yogamaya encarnou nesta era como Sita Devi, a esposa de Advaita Prabhu. E como Sri, uma expansão de Sita Devi. Então, as duas irmãs são a expansão, a encarnação de Yogamaya. Sri e Sita, as duas. Aí o devoto faz uma pergunta aqui para Silachar Maharaj. Ele pergunta o seguinte, que humor devemos ter em relação a Sri Sita Devi? Silachar Maharaj responde, Mahaprabhu a respeitava e a tratava como sua mãe. Então, nós devemos ter o mesmo humor em relação a Sita Devi, como mostramos em relação a Sati Devi e Mãe Yashoda. Mãe Yashoda e Sati Mata são muito afortunadas por terem o Senhor como o seu filho. Nós precisamos da misericórdia de Mãe Yashoda, Mãe Sati e Mãe Sita Devi. Nós devemos obter a misericórdia delas. Devemos querer obter a misericórdia delas. Além disso, Sri Sita Devi é, na verdade, Yogamaya. Acabei de falar sobre isso. Está escrito no sloka acima. Então, assim acaba a aula de Silachar Maharaj. Ele fala também, nesse dia, há 2 anos atrás, essa aula aqui, ele fala sobre o aparecimento de Sita Devi. Na verdade, não é sobre o aparecimento dela, né? Mas o lila dela com o Mahaprabhu. E, como vocês viram, tem poucas escrituras que falam sobre Sita Devi. Tem alguma coisa no Sri Chaitanya Charitamrita e nesse outro livro que foi falado agora, mencionado. Pouca coisa, pouca literatura sobre Sita Devi. Por isso, Silachar Maharaj, no começo da aula, ele fala, eu não li muito sobre Sita Devi, sobre Sita Thakurani, porque não tem, na verdade. Tem alguns devotos que pediram para Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, o autor do Sri Chaitanya Charitamrita, alguns devotos falaram, não me coloca nesse livro. Não me coloca nesse livro. Eu não quero que o meu nome apareça nesse livro. Veja só a humildade desses devotos associados em Mahaprabhu. Tem muitos deles que pediram isso. Não quero que o meu nome apareça. Então, tem alguns devotos que praticamente nós sabemos muito pouco sobre eles. Porque não tem nada documentado. Nada escrito, eles não quiseram aparecer.
Vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta. Hoje não tivemos perguntas, nem comentários. Vamos cantar então o Nama Sankirtan Hari Harai. Amanhã, não percam, né? Continuaremos a leitura das aulas de Silachara Maharaj. Ontem de manhã, nós lemos sobre a Silachara Maharaj está falando como que o Bhagavatam apareceu. Como que apareceu o Srimad Bhagavatam, a escritura, o resumo dos Vedas. Amanhã vamos continuar essa leitura, que começamos ontem de manhã. E agora, então, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Govinda Ram Shri Madhusudana. Govinda Ram Shri Madhusudana. Hari Gopinath Madana Mohan. Hari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jahavate Vighnanasha Vishnapura. Jahavate Vighnanasha Vishnapura. Jai Goshai Jaruni Dharada. Jai Goshai Jaruni Dharada.
Nam Sankirtan Kori Ratamadaso Nam Sankirtan Kori Ratamadaso Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Gaura Hari Jaya Sakinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sakinandana Gaura Hari Jaya Sakinandana Gaura Hari 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 Gaura Hari 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 Gaura Hari Jaya Sakinandana Gaura Hari Jaya Sakinandana Gaura Hari Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Hari Go Hari Go Hari Go Nitai Gaura Hari Go Nitai Gaura Hari Go Hari Go Hari Go Nitai Gaura Hari Go 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 Hari Go. Vamos ver quem está participando aqui conosco. Temos aqui hoje conosco Ana Purna Devidasi, Ishan Krishna Prabhu, Adirce Aires, minha prima, e Prema Rupa Devidasi, que se identificaram. Às vezes, quando eu vou desligar a live, eu vejo que tem algumas pessoas também que não se identificam, mas não há problema. O importante é participar. Então, hoje é um dia muito especial, vocês participaram, receberam uma grande fortuna espiritual hoje de participar do programa. E não esqueçam que sábado e domingo agora, próximos, depois de amanhã, sábado é Lalita Saptami, que é o aparecimento de Sri Lalita Devi. E domingo é Radhastami, aparecimento de Shrimati Radharani. 2 dias muito especiais para nós, muito especiais mesmo. Vamos fazer o festival aqui no Templo de São Paulo, os 2 festivais. Compareçam presencialmente. Quem não puder, não deixe de assistir. Não deixe de ver a live, quem não pode vir presencialmente. Maia vai tentar te tirar, a mulher vai mandar você fazer algo, o filho, a filha, o marido. Mas não perca a live. É o aparecimento de Shrimati Radharani no domingo e de Sri Lalita Devi no sábado. Vamos começar o programa da noite às 18 horas e o programa da manhã também vamos ler sobre as 2 grandes personalidades,
e à noite também vamos comentar. Não vamos ler à noite, porque tem outros devotos, sempre tem um ou outro que quer falar também, colaborar. Então, de manhã vamos ler e à noite vamos falar sobre as duas. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Até amanhã, o programa da manhã, às 7 horas. Dandavat.